Em fins de 1976, novembro, princípio de dezembro, eu ia na rua com o meu filho mais velho, perto do estado do Bessa, e passaram dois jovens que eu não conhecia, não conhecia de lado nenhum, nem conhecia o nome da igreja, com uma placa de jovens estrangeiros. Depois vinha saber que um era americano e outro brasileiro. E ele passaram, cumprimentaram, mas seguiram. Depois voltaram para trás. E dirigiam-se a mim e perguntaram-me se eu era aqui do Porto. Eu disse, não sou de cá, mas vivo na cidade do Porto. E, se eu conhecia a igreja. Eu disse, não. Para mim foi uma surpresa muito grande. E então, eles começaram a falar onde é que eu morava. Eu não lhe dei... A única coisa que eles tinham era a morada, mas não tinham o número de telefone. E eles podiam ir à minha casa. Bem, mas no encontro que tivemos, eles começaram a falar da igreja e para mim, como disse, era muito estranha. A igreja era estranha. E no meio da conversa perguntaram-me se eu acreditava em Deus. Eu disse, acredito em apóstolos. Eu nunca mais me esqueci dessas perguntas. Acredito em apóstolos. Eu disse, acredito. Isto foi tudo de uma forma muito natural. Eu disse, mas em apóstolos vivos? Eu disse, talvez. Era aquela dúvida sempre que havia. Talvez. Bem, então combinamos eles virem a minha casa. Apareceram no dia combinado e a minha mulher andava a fazer a limpeza da casa. Não os deixou entrar. Bem, voltaram a segunda vez, combinamos, voltaram a segunda vez. Só à terceira vez é que eles entraram em minha casa. E porquê? Como havia aquela agitação política da época, não era? Tínhamos passado da ditadura para a democracia, ainda se falava muito no KGB, na CIA, e eles trazem, e a minha mulher teve uma saída espantosa, para mim espantosa na altura, andavam com uma linha, uma mala, né? E então, eles trazem coisas lá dentro, era a confusão que havia na altura, mas entraram. Bem, a partir daí, deu-se o início, e nós começámos a ter aulas na igreja. A ter aulas em casa. As palestras. As palestras. Era o livro Obra Maravilhosa ao Sombro. E então, todos tínhamos, apesar de só a minha filha e a mais velha já andavam na escola, já na escola primária, havia o Sérgio, o quarto filho ainda não existia, só havia o outro, quando foi comigo, quando nos encontramos com os missionários na rua, e então começamos a dar as aulas. Os primeiros missionários que foram lá, um foi o Cavinati, o outro já o brasileiro, o outro já não me recordo. Depois é que apareceram então os missionários que nos batizaram. Fomos batizados, como eu disse, fomos batizados em 19 de fevereiro de 77. Nós conhecemos a igreja e a primeira vez que assistimos às reuniões foi no Grande Hotel do Porto. É curioso, assim, a minha visão, as minhas lembranças são de criança de 8 anos. Então aquilo ainda tem uma porta daquelas giratórias. A primária era na copa, numa das copas lá do hotel, que era no andar inferior, e ficávamos sentados ali em cima dos balcões da copa a ter as aulas da primária. É uma coisa que eu me lembro. Outra coisa que eu me lembro muito bem era andar a correr nos corredores, e ir à porta giratória, que aquilo era uma brincadeira para as crianças. Nós andávamos todos a correr ali. Era uma união muito grande, éramos todos muito unidos, não é?
Havia uma ânsia, eu acho que, embora eu fosse criança, havia uma ânsia em aprender, saber mais, saber mesmo sobre o governo da Igreja, de saber como é que as coisas funcionavam no governo da Igreja. Era uma novidade, como é que as coisas funcionavam, não é? Pronto, eu que digo, mesmo com 8 anos ou 9, pronto, eu comecei a servir na igreja mal saí da primária. Né? O meu primeiro chamado foi secretária da escola dominical. Então tinha 12 anos e desde aí foi sempre a servir, não é? E então era uma oportunidade, foi oportunidades únicas, porque nem toda a gente tem a oportunidade de servir desde pequenina dentro da igreja, porque há muita gente, não é? Nós éramos poucos, todos tínhamos que trabalhar, todos tínhamos um papel a desempenhar naquela altura, não é? Eu recordo-me que nós, ao darmos as aulas em nossa casa, os missionários brincavam, digamos assim, brincavam antes das aulas, mas quando sentávamos, acabou a brincadeira, falávamos de coisas sérias, então eles começaram a explicar sobre a igreja, sobre a tal novidade que nós tínhamos, e a curiosidade que nós tínhamos de saber. Eu notei, não é? Eu notei que havia uma diferença. Eu não professava nenhuma religião. Era católico, mas não ia à igreja católica. Havia coisas que nos chamavam a atenção. Como falei há pouco, eram os apóstolos vivos. Começavam havia profetas, não é? Toda essa explicação inicial, para nós que era uma novidade, mas era a tal curiosidade. Mas a coisa que mais me chamou a atenção, a mim e à minha mulher, foi haver um Pai Eterno, um Filho e um Espírito Santo. Essa divisão, não é? Da Trindade ou da idade, não é? Isso chamou a atenção, porque nos outros lados não dizem nada disso, não entram em comentários, obviamente, mas isso despertou-nos a atenção. E eu comecei a crer. Eu que não ia à religião, tinha uma maneira de ver as coisas à minha maneira. Comecei a acreditar. Outra coisa importante, nós quando estávamos no Grande Hotel do Porto, ainda não havia esta capela aqui nas Antas, começámos a preparar para o batismo. A minha mulher teve na véspera do batismo, foi um sábado, ela já era o Maiorga, o americano, e o Severo, o brasileiro. Ela teve uma dúvida, eu não sei que dúvida foi, sobre o livro de Mormon. Ela estava a ler, era uma grande leitora, e então ligou para os missionários, e eles, foi o Maiorga, explicou-lhe, teve-lhe a dúvida que ela tinha. Porquê? Porque os missionários tiveram um cuidado muito, muito grande, como eu era o homem da família, a igreja estava no início, precisava de sacerdócio. Eles já tinham explicado o que era isso de sacerdócio. E então, eu disse, podem batizar a minha mulher, porque eu tomava muito café. Eu não fumava, não bebia, eu não bebia álcool, mas tomava muito café, era a minha vida. Eu tinha uma dificuldade muito grande de deixar de tomar café. Eu disse, se quiserem batizar a minha mulher, se ela entender, mas os filhos, esta filha e a outra, podem batizar. Mas eles não foram nessa conversa, para essa expressão popular, não foram nessa conversa, e então aguardaram, nunca forçaram, nunca me perguntaram se eu já tinha deixado de tomar café, ou se ainda estava a tomar. Eles nunca perguntaram, tiveram cuidado, recordo-me perfeitamente, já lá vão muitos anos, e eu trabalhava no centro do Porto, sempre, minha área foi escritório na área de contabilidade, trabalhava em Dom João I, eu vinha almoçar a casa e tomava café. Quando ia para o escritório, havia na altura lá um café, e eu tomava, antes de ir para o escritório, voltava a tomar café. E houve um dia,
isto próximo de ser batizado, houve um dia que eu pedi o café, quando eu a pôr a chave na boca, pensei para mim, foi exatamente aquilo que se passou. Disse, é o último café que eu vou tomar. Nunca mais tomei café. Dei conhecimento aos missionários e disse, eu já estou preparado para ser batizado. Pronto, fomos batizados. Foi numa casa particular, junto a um galinheiro. Na rua de São Brás. Na rua de São Brás, onde estava o então presidente José Lombardo, brasileiro, um excelente homem. Independentemente de ser de igreja ou de ser já não é vivo, obviamente, mas uma excelente pessoa, sabia muito de evangelho, explicava muito bem, tirava as dúvidas. E então nós fomos batizados num galinheiro. Eu digo isto, aquilo que vou dizer agora, foi por brincadeira, mas eu disse, o Maiorga, que me batizou a mim, e penso que também batizou a Cristina, É a mãe. E a minha mulher, ao meter na água, fez aquele vago, estava junto ao galinheiro, fez aquele vago. E eu disse, olha, fui batizado, o Espírito veio através das galinhas. Passa a brincadeira, falando de coisas sérias, não é? Pronto, e a partir daí... Passado pouco, portanto, nós fomos batizados em fevereiro, penso que foi para aí em junho ou julho, já era verão. Julho de 77. Desse ano, portanto, de 77, viemos, portanto, tivemos as reuniões de domingo, as nossas reuniões eram de tarde, lá no Grande Hotel do Porto, eram às 3 horas. Acabaram as reuniões, portanto, às 6 horas, viemos todos no autocarro no 78, todos os membros, portanto, o grupo todo, viemos no 78, parava ali na Praça de Velásquez, e viemos todos ver a capela, porque tinha sido comprada a Capela das Antas. Pronto, assim ficámos todos contentes, não é? Como é óbvio. Havia muitos batismos, portanto, o meu tio também foi batizado, e a mulher dele, o cunhado dele, pronto, foi um crescimento, começou a crescer muito, e inicialmente a capela teve que levar adequações, não é? Então era muito interessante porque as reuniões, quando começámos a ter as reuniões aqui, o salão de baixo estava a ser remodelado, porque aquilo eram três salas. Eram 3 divisões. E então, para alargar, para fazer um salão só, e nós tínhamos reuniões nos corredores lá em cima. Portanto, fazia um L, corredor que vinha dali e o daqui. E o púlpito estava no centro, não é? Portanto, quem estava a discursar olhava para ali e olhava para aqui, não é? Tinha que olhar nas duas direções. E enchíamos aquilo, não é? Tinha as cadeiras, os corredores são grandes, mas ainda assim começou a encher, não é? Episódios engraçados dessa altura, tínhamos um órgão. Então havia um missionário que tocava órgão, mas isso o meu pai até conta melhor porque ele era o regente, e então o missionário estava dentro da sala, numa sala, que tem lá a sala, né? E o meu pai, eles tinham que estar a espreitar um para o outro, que era para ver o regente. Eu esticava o braço, o missionário, a porta, isto agora está modificado, onde fazia o L, os membros estavam de um lado, nós estavam do outro, e eu esticava o braço para dar sinal ao missionário. E o missionário, que era americano, muito comprido e alto, ele de dentro, como a porta estava só entreaberta, não é? Ele ouvia cantar e tocava. E eu esticava o braço e dava o sinal para entrar. Era muito engraçado. Assim, tem muita coisa, mas uma que permanece sempre comigo, e acho que assim é o meu alicerce, a minha conversão, é a obra vicária. Sem dúvida. Portanto, eu e a minha mãe fomos as primeiras, quando abriu não era Centro de História da Família, era a Biblioteca Genealógica na altura, quando se abriu aqui, eu e a minha mãe éramos as responsáveis pelo centro, pela Biblioteca Genealógica naquela altura. Essa doutrina, eu costumo dizer, eu não tenho dúvida
que eles estão à nossa espera do outro lado e que nós somos responsáveis por eles neste lado, para fazer o trabalho por eles. Portanto, o templo foi sempre um pouco isso. Embora a minha... portanto, eu só fui ao templo, já nem foi em 97, portanto, tinha 20 anos, mais ou menos. Não, já tinha mais. Mas foi as famílias poderem ser eternas. E eu acreditar, desde sempre, foi muito fácil para mim acreditar nisso. Que às vezes é difícil para as pessoas, é uma das coisas que às vezes é mais complicada, não entendem tão bem. Para mim foi sempre tão simples. Eu pensar, um dia vou poder estar com meus avós, não é? Que eu não conheci, meu avô paterno, o meu avô materno, que eu não os conheci, e eu um dia poder estar com eles. Há um ponto, para mim também, foi desde sempre, que era a palavra de sabedoria. E, embora o meu entendimento como criança talvez não fosse a melhor, pronto, não conseguia compreender, nunca conseguimos compreender a vida atrás, não é? E a idade. Mas eu achava muito, porque assim, em minha casa nós nunca bebemos, os meus pais não bebiam vinho, pronto, nunca foi, o meu pai era o vício que tinha, era o café, não fumávamos, então eu perceber que havia uma lei que nos protegia, não é? Que protegia o meu corpo, quando se eu a seguisse, foi também uma coisa interessante, porque eu era miúda, mas a compreensão, não beber, não fumar, são coisas que fazem mal, achava eu. E os conhecimentos naquela altura era muito diferente do que é agora. Nós agora sabemos que faz mal, que há coisas que fazem mal, o excesso faz mal, essas coisas todas. Mas isso também foi porque... Eu dizer, não, realmente alguém se importa comigo, né? Há uma lei que se importa de eu ser melhor, ter uma saúde melhor, mesmo sendo uma criança, mas era outra coisa que me fazia, que me despertava. A primeira vez que eu fui ao templo foi em Frankfurt, foi ao templo de Frankfurt, onde fiz as minhas ordenanças próprias. Não fui com a minha unidade, não fui com a minha estaca, fui com um distrito onde eu vivo agora, de São João da Madeira, era um distrito, agora pertence à estaca do Porto, e então por acaso fui com a minha irmã, com o meu cunhado, fomos juntos, e foi uma experiência única. Compreendi tudo, não, compreendi milésimo das coisas, mas foi... Assim, há uma parte da nossa investidura própria que me toca sempre muito. E eu saber que eu vinha muito mais protegida do que fui quando fui para a Alemanha, nessa viagem, não é? Era uma viagem de 2 dias, que nós ficávamos a dormir ou na caminhoneta ou na rua. E quando aquilo que nessa altura eu trouxe, foi eu saber que vinha mais protegida de quando eu cheguei lá. Bem, agora quando foi anunciado o Templo do Porto, Portugal, uns minutos antes de ser anunciado, ligeiramente um minuto, eu tive, assim, eu nunca estava... A expectativa que fosse anunciado um Templo ao Porto, nós todos estávamos, pronto. Mas, longe de pensar que seria uma realidade tão próxima. E um minuto antes, quando o presidente Nelson estava a falar, quando o prefeito estava a falar e começou a mudar o assunto para os templos, eu tive a clara impressão que ele ia anunciar o Templo do Porto. E até disse, vou dizer ao meu marido, não é? Vou dizer ao Roberto. Mas depois disse, não vou dizer nada, porque depois se não for ele diz que eu sou louca, não é? Mas eu tive a impressão plena. E quando ele começa a anunciar os novos 15 templos, não é? Ele começa com o do México, e quando ele chega ao do Brasil, eu disse, agora vai ser o do Porto. Portanto, uma coisa que não me acontecia, pronto, eu sei que às vezes as pessoas, eu estou sempre naquela, não estava, mas eu tinha a certeza, aquela certeza profunda, quando ele diz Porto, Portugal, eu não gritei, não saltei, eu tinha a certeza, portanto, era uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, e só disse Porto, Porto, e as lágrimas caíram pelo rosto abaixo, e sempre que eu penso naquelas palavras, acontece, pronto, não consigo, é uma emoção muito grande, pensar que realmente ao fim de
48 anos, foi muito bom. Quando ouvimos Uma prova Lisboa, de Portugal, crescimento da igreja. foi excepcional quando ouvimos Lisboa, Muito. Portugal, mas Porto, Portugal, toca mais, não é? É a minha cidade, Somos aqui, não é? é aquilo que nós ajudamos a construir, não é? Ao longo destes anos, é o culminar daquilo que nós estamos a ajudar, que ajudamos e continuamos a ajudar a construir a igreja aqui no Norte, não é? E pensar na bênção que é ter um templo aqui no Norte, tanto para os membros como para toda a gente, não é? Porque quando chegou o Templo de Lisboa, foi para o país, é uma bênção para o país, não é só para os membros da igreja, é para o país. E agora saber que também o povo de Porto, ou do norte de Portugal, também vai ter um templo, é uma bênção mais próximo, enorme, não é? E que espero conseguir contribuir para que as pessoas saibam realmente o que é uma bênção de ter um templo no Porto. E não vai ser fácil, porque nós sabemos que o adversário vai atacar de todas as formas, mas é a altura de nós realmente direcionarmos e sabemos que é uma bênção para nós crescermos, né? Ainda crescemos mais. Ter um templo traz-nos crescimento se nós... para mim é um dos propósitos, nós percebemos mais profundamente a questão das ordenanças vicárias e da vida após a morte.